Eu aqui de volta, falando agora nesta terceira semana, os religiosos e religiosas. Uma grande parcela da igreja, do povo de Deus, na condução do povo de Deus, são os religiosos, aqueles que fazem a opção de estarem dentro de uma congregação, de um mosteiro, para melhor servir a Deus pela oração e pelo carisma de sua congregação. Estão na linha de que alguns que dizem sim ao chamado de Deus, na mesma responsabilidade, na mesma proporção. E aí nós temos no ramo masculino aqueles que fazem a opção pela vida religiosa, mas necessariamente não querem ser padres. Pode ser os irmãos, pode ser freis, pode ser monges. Então nem todo frei, nem todo monge quer dizer que sejam sacerdotes. Eles vão fazer a opção ao longo da caminhada que eles têm. Vão fazer todos os estudos e podem fazer a opção de não querer ser ordenados sacerdotes. Isso não diminui em nada a opção, pela vida religiosa. Vai ser uma doação a Deus, ao povo de Deus, e aqueles que às vezes não se sentem bem com o sacramento da ordem. E para o lado feminino são as mulheres que desejam servir mais plenamente a Deus e fazem a opção pela vida religiosa. São as freiras, as irmãs que vão assumindo assim a dimensão conforme o carisma de cada congregação. Cada congregação tem seu carisma, tem sua opção de trabalho, que vão desenvolvendo ao longo da caminhada. Sempre num sim responsável, comprometido a Deus e zelando, claro, que pelo crescimento do povo de Deus. Então a vida religiosa, ela vai estar sempre baseada em numa linha de espiritualidade. Então, conforme a congregação tem digamos assim, uma linha de espiritualidade. Ou é Santo Inácio, ou é Santo Agostinho, ou é Santa Teresinha, ou Santa Teresa d'Ávila, que vão seguir as orientações espirituais desses santos que vão estar, assim, digamos, entre aspas, à frente espiritual da congregação a qual aquela pessoa faz a opção de entrar. Qual a diferença da vida, digamos, religiosa para nós sacerdotes? Aí vem as diferenças. Um religioso, ele nunca mora sozinho. Sempre na casa será 2 ou 3 pessoas, mesmo que faça a opção pela vida sacerdotal. Já, por exemplo, no meu caso, que sou diocesano, geralmente a gente faz a opção de morar na paróquia, geralmente sozinho ou, às vezes, com um padre que vem nos auxiliar. Então, os religiosos, assim, pela constituição deles, eles nunca ficam sozinhos. Então, são 2, ou no mínimo 2, O ideal sempre são 3. Mas hoje, pela escassez das vocações, tem congregações que admitem até 2 padres morando juntos. Na vida religiosa do ramo feminino, é a mesma situação, só que são 3, no mínimo 3 freiras morando juntas. Ou, na escassez das vocações hoje, são 2. E o que está acontecendo muito agora aqui no Brasil e grande parte no mundo, são 2 congregações juntas, pela escassez das vocações, estão se juntando para não ficarem sozinhas. Às vezes tem congregação que tem uma irmã num determinado lugar, que vai morar com outra irmã de outra congregação na mesma casa, para nunca ficarem sozinhas. E existem as missões,
que vão aí irmãs e padres de todas as congregações para as santas missões. Então, os religiosos eles vão seguir um carisma espiritual, que aí vão seguir conforme, por exemplo, se é da linha de São Francisco, vão seguir mais a pobreza, se é Santo Inácio, a espiritualidade inaciana e assim por diante. Então, eles vão ter bem claro definido uma vida espiritual. Como religiosos, têm que cumprir todos os preceitos, vão morar juntos e tem que as decisões são em conjunto. Nós, assim, existe dentro de uma vida religiosa, existe o superior que vai conduzindo, né, os seus dirigidos. Então, todo o conselho é que vai optar se aquele vocacionado tem ou não aptidão para aquela missão, para aquele trabalho e assim por diante. Então, vão fazendo realmente por onde haja um crescimento e a divulgação do trabalho vocacional. Qual é a diferença? O religioso ele tem sempre a liberdade, como são 3, de estarem mais pregando retiros, andando, né, missionariamente. Então tem sempre assim, nunca estão sozinhos. Estão sempre assim, em trabalhos em conjunto. Então a vida comunitária é fundamental. A vida comunitária não é fácil, né? A gente tem a vida comunitária nós, sacerdotes, geralmente no tempo de seminário, e depois nós somos educados para viver um pouquinho sozinhos. Por isso que às vezes é difícil você, padres convivendo com o outro. Mas na vida religiosa é obrigação, né? Estarem sempre em comunidade, 2 ou 3, sempre morando juntos. Então, o forte da vida religiosa é que você vive em comunidade. É claro que tem assim, as suas dificuldades, que você não sabe com quem você vai morar. E você tem que ter assim, sempre pronto, aberto a descobrir as dificuldades do outro, os defeitos do outro, as virtudes do outro. E às vezes, como é próprio do ser humano, sobressai sempre os defeitos do outro. Então aí às vezes a vida comunitária nessa situação é bem mais difícil. Porque você vai ter numa vida, você vai ter padres dentro de casa ou você vai ter um irmão. E às vezes o superior da casa não é o padre, é o irmão. Então o padre... Aí vem todo o gesto de obediência que precisa ser vivido e que traz grandes dificuldades para aqueles que estão juntos. Dentro da vida comunitária, os religiosos fazem os votos de pobreza, que o voto de pobreza, tudo que ganharem deve ser colocado em comum. O princípio é: nada é meu, tudo é nosso. É caixa comum, você vai dizer em que você vai gastar o dinheiro, como você vai gastar, e se o superior achar que você não deve fazer, ele não vai liberar a verba que você vai dizer assim: mas eu trabalhei para ganhar. Pouco importa. Entrou dentro de casa, ganhou, é caixa comum. Isso é próprio da vida comunitária. Você não tem, entre aspas, direito àquele dinheiro que não é seu. Você ganhou em nome da congregação que você pertence. Então, o voto de pobreza é fundamental, tem que ser vivido. Para quê? Para que não haja uma ostentação. Por isso que a gente vê assim, alguns padres que eram de congregações, hoje estão fora, entraram, se encardinaram em uma diocese ou uma paróquia, e aí, assim, quando se vai encardinar numa diocese ou numa paróquia, aí o voto, digamos, de pobreza depende da cabeça do padre. A castidade, como em todos, assim, tanto na vida sacerdotal quanto na vida religiosa, é fundamental.
E aí alguns dizem que vivendo em comunidade é mais fácil viver a castidade, porque existe um diálogo maior, uma abertura maior, mas isso também é um pouco contestado de outros lados. E aí só entrando para viver é que você vai saber como vai superando tudo isso. Então essa é um pouco assim a diferença da vida, da vocação religiosa, que isso assim, tanto para as mulheres quanto para os homens, é praticamente assim, em tese, são essas as linhas fundamentais, que vão buscando assim, viver a pobreza, que é o despojamento, tudo pela providência divina. Então, tem alguns seminários religiosos que os seminaristas, os religiosos, eles vão vivendo cada dia conforme a providência divina. Às vezes, quando chegam no interior do Brasil, às vezes chegam até não comer, porque naquele dia não teve alguém que doasse o alimento daquele dia. Então é confiar na providência divina e vivendo sempre ao despojamento da pobreza. Creio que assim, a vida religiosa ela é mais enxuta porque compreende todos os conhecimentos, né, da opção sacerdotal. Na igreja, assim, a vida religiosa como um todo, ela tivesse fundamental importância na formação, né, praticamente religiosa nossa, do Brasil e do mundo. Porque são, geralmente, se a gente olhar assim, o período de formação de algumas congregações chega até a 12 anos de estudos. Então, assim, são praticamente preparados para as diversas situações do mundo. Não quer dizer que os estudos preparam, mas em tese, né, como nós somos marcados pelos diplomas da vida, eles saem com todos os diplomas possíveis e imagináveis. Agora, se vão conseguir colocar em prática, aí é outra história. Então, por isso, assim, eles foram desbravadores na evangelização, na cultura, que é forte, né, da vida religiosa, e principalmente o quê? Na missão, propagar a palavra de Deus. Então, tem cada congregação dentro do seu carisma vai desenvolvendo a realidade, né, de fé e de compromisso de conversão daquela comunidade. Isso vai ajudando a fortalecer todo o sentido da caminhada cristã.